E aí, gente, vamos lá para mais um vídeo e hoje o tema é muito interessante e muito necessário. Nós vamos falar hoje de incisivos laterais. Então, o incisivo lateral, ele é uma pedra no caminho nos tratamentos com Invisalign. E por que eu digo isso? Porque o incisivo lateral, ele frequentemente sofre perda de tracking durante o tratamento. E não é de maneira aleatória que isso acontece. Existem alguns motivos que levam o incisivo lateral a ser um dente com maior predisposição, né, a ter essa perda de tracking. Eu vou explicar para vocês quais são esses motivos. Vou explicar para vocês como a gente pode contornar essa situação, né, e como a gente pode fazer a configuração do nosso CleanCheck da melhor maneira, tentando evitar ao máximo a perda de tracking desses incisivos. E se porventura acontecer a perda de tracking, eu também vou passar aqui dicas hoje para vocês contornarem essa situação e retomarem o tracking desse dente durante o seu tratamento, tá? Então, primeiro a gente vai conversar do porquê que o incisivo lateral tão frequentemente sofre essa desadaptação da placa durante o tratamento. E um dos motivos está na anatomia desse dente. Então, o que acontece? O incisivo lateral, ele é um dente que ele tem uma anatomia de dimensões muito reduzidas, então ele é um dente pequeno, né? E geralmente ele tem as bordas arredondadas, então ele é um dente que anatomicamente tem pouca retenção. A gente sabe que para um tratamento funcionar legal com o Invisalign, a gente precisa ter um abraçamento perfeito do plástico na superfície do dente para que aquele dente consiga fazer a movimentação de maneira efetiva. Se você não tem esse abraçamento perfeito, pode acontecer daquele dente não responder tão bem, né, ao tratamento. Então, por isso que existem algumas situações que dificultam, né, o movimento dentário nos tratamentos com o Invisalign. Anatomicamente, o formato do dente do incisivo lateral é um dificultador desse abraçamento, né? Fora que, pensa comigo, o incisivo lateral, ele tá entre dois dentes que anatomicamente são bem grandes, né? Então, o incisivo central e o canino são dentes muito robustos. E aí eles tomam, vamos dizer assim, todo o abraçamento do plástico ali naquela região de incisivo central e canino. E aí o lateral que tá ali no meio fica comprometido. O plástico, infelizmente, ele não consegue fazer aquele abraçamento perfeito ali, completo, naquele dente que está muito pequenininho, entre dois dentes muito grandes, com a anatomia muito reduzida, com as bordas arredondadas, né? Então a anatomia dele dificulta esse abraçamento perfeito do plástico. E aí por isso que frequentemente ele sofre essa perda de tracking durante o tratamento. Então, quando a gente tem dentes com essa característica, né, com essa anatomia, como é o caso do lateral, ou por exemplo em casos de coroa clínica curta. Então é muito comum quando a gente tem um tratamento que o paciente ele tem a coroa clínica curta, a gente tem uma dificuldade maior de fazer esse tratamento com os alinhadores. Não significa que a gente não vai conseguir fazer, não significa que é uma contraindicação para tratar com alinhadores. A gente consegue conduzir o tratamento, mesmo com o paciente tendo a coroa clínica curta, mas a gente precisa ter alguns cuidados, tomar algumas providências para que a gente otimize o abraçamento do plástico nesse dente que já tem a coroa reduzida, para que o movimento ocorra bem, né? Então, anatomicamente, algumas pessoas já têm características, né, de ter essa coroa clínica mais curta. Às vezes a pessoa tem um excesso gengival que deixa essa coroa clínica curta. Às vezes, ao longo dos anos, é uma pessoa que tem bruxismo, apertamento, ela já sofreu muito desgaste dentário, né? Então a coroa clínica ficou muito curta e aí isso tudo dificulta o seu tratamento com o Invisalign. Então por isso que às vezes chega um paciente, se você observar que esse paciente tem uma coroa clínica curta devido a algum desgaste, alguma fratura, muitas das vezes é indicado a gente fazer a reabilitação protética, fazer a parte restaurativa desse paciente primeiro, para a gente ter uma condição anatômica melhor do dente, para depois a gente fazer o tratamento com o Invisalign. Né? Então, essa explicação toda é só para chamar a atenção de vocês que a anatomia do dente influencia muito na questão do andamento do tratamento, porque ela vai influenciar na adaptação da placa, no abraçamento do plástico, e isso vai influenciar nos seus resultados. Né? Então, o incisivo lateral, ele tem essa dificuldade justamente por anatomicamente ele já ser um dente que não consegue ter um abraçamento perfeito ali da placa na região do incisivo lateral. Então, a gente tem que ter uma atenção extra com ele. E aí, frequentemente, a gente se depara com algum caso em que o incisivo lateral precisa fazer bastante movimento.
E aí, de repente, a gente está no meio do nosso tratamento e a gente olha para aquele incisivo lateral e ele tá ali com uma desadaptação acontecendo, uma perda de tracking, né? Então eu quero conversar com vocês agora, a gente já conversou sobre o motivo disso acontecer, que é justamente a anatomia dele, a falta de abraçamento do plástico, né, na região de incisivo lateral. Então esse é o motivo. Agora eu quero te dar a solução, o que você tem que fazer para evitar que isso aconteça, como você tem que configurar o seu clean check para evitar que isso aconteça durante o seu tratamento. Então a parte mais importante que vai evitar que esse incisivo tenha uma perda, né, de tracking, é você ter atenção com o atáchima que está sendo colocado nesse incisivo. Os atáchimas, existem dois tipos de atáchima, o atáchima otimizado e o atáchima convencional. Eu adoro os atáchimas otimizados, mesmo porque por trás do atáchima otimizado existe toda uma tecnologia que foi pensada pela Invisalign, estudos de engenheiros, de software, de programas de computação que pensaram e chegaram nesse formato de atáchima otimizado. E o atáchima otimizado, ele interage com a placa do aparelho. Então ele tem um formato, aquele casulo da placa tem um formato diferente. Quando você encaixa no dente do seu paciente essa placa e existe um atáchima otimizado naquele dente, vai haver uma interação entre aquele atáchima e a placa e o alinhador, que vai otimizar, que vai facilitar, favorecer, né, o movimento que aquele dente precisa sofrer. Então eu adoro os atáchimas otimizados, eu não sou contra usar o atáchima otimizado, às vezes eu vejo que muitos dentistas trocam muito esses atáchimas, na maioria das vezes eu mantenho, mas no incisivo lateral é uma situação em que frequentemente, vamos dizer assim, 95% dos casos eu troco o atáchima otimizado. Tá? Então, o incisivo lateral é um dente que eu sempre dou essa atenção pro atáchima e faço a troca, porque o atáchima otimizado, vocês podem reparar que ele tem uma anatomia, um formato bem pequenininho, então ele acaba não tendo a retenção suficiente para fazer o movimento daquele dente, principalmente se tiver mais de um movimento acontecendo no incisivo. Então, por exemplo, é um incisivo que ele precisa girar, ele precisa extruir, ele precisa fazer uma angulação de coroa, ele tem vários movimentos grandes acontecendo ao mesmo tempo, e aí de repente vem um atáchima otimizado nele, que vai favorecer a movimentação, mas pelo formato do atáchima ele vai ser insuficiente para ter uma boa retenção. Ou às vezes vem, por exemplo, um atáchima otimizado de rotação, e esse dente não precisa só de rotação, ele precisa de rotação, ele precisa de extrusão, ele precisa de angulação, de torque. Então aquele atáchima está resolvendo um dos problemas, mas e os outros, né? Vai acabar ficando ali deficiente. Então, na maioria das vezes eu troco o atáchima do incisivo. E eu quero compartilhar aqui com vocês um caso no computador em que a gente faz essa troca. E eu quero te mostrar como a gente realiza essa troca, por qual atáchima que a gente vai trocar, como você vai posicionar esse atáchima convencional, no caso, né, que a gente vai fazer a troca do otimizado por um convencional, e te mostrar exatamente a maneira como você vai fazer isso, né, para que você evite problemas de desadaptação do seu incisivo lateral durante o seu tratamento. Então agora a gente vai aqui para o computador, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai ver um caso aqui de um tratamento que está sendo feito, um tratamento de classe 2, mas a gente vai focar aqui na questão do incisivo lateral, tá? Então observe aqui esse caso, tá? Ele é um caso que precisa ainda de várias modificações, não tá legal a chave, tem muito IPR. Aqui a gente conseguiria explorar muita ferramenta ali do 3D pra gente melhorar a posição final desse caso, que tá muito aquém do que eu considero ideal. Mas hoje a gente vai falar dos incisivos laterais. Então, verificando aqui nessa vista oclusal, a gente consegue observar que na posição inicial, os incisivos laterais têm um giro, né, bem grande, e eles estão sofrendo aqui várias movimentações, ó, observa, durante todo o tratamento. E aí, quando a gente olha o formato desse incisivo, olha o que a gente acabou de conversar, né? Olha o tamanhozinho desse incisivo, anatomicamente, como ele é pequeno, olha como que as bordas são arredondadas, né? E ele tá no meio do central e do canino, que são dentes muito robustos, então eles vão acabar tendo um abraçamento do plástico aqui, e na hora que chega no incisivo lateral, o plástico não tem tanta adaptação. Olha o formato do outro também, como que é um dente fininho, pequeno, delicado, né? Então é tudo aquilo que a gente conversou sobre a anatomia desse dente.
E olha o atáchima que foi colocado. Então, foram colocados aqui atáchimas otimizados nos dois dentes. E aí tem grandes chances aqui de sofrer uma desadaptação, desses dentes realmente sofrerem uma desadaptação durante o tratamento. Vou abrir aqui uma modificação para a gente ver em mais detalhes quais são os movimentos que esses dentes estão fazendo, tá? Então, vou clicar aqui na tabela de movimentos e aqui, ó, eu selecionei esse dente que é o 12 e a gente consegue visualizar aqui todas as movimentações que esse dente está sofrendo. Então, ele está sofrendo um pouquinho de intrusão, ele está sofrendo um pouco de translação lingual, um pouquinho de insignificante, 0,2 de distalização aqui não é quase nada. Olha a quantidade de rotação que esse dente está sofrendo, 20 graus, né, de rotação. Tem angulação também e tem torque acontecendo de coroa para lingual. Então, é um dente que está sofrendo praticamente todas as movimentações possíveis, né, nesse clean check. E com o agravante de ter uma rotação de 20 graus. É uma rotação bem grande, é bem desafiadora, né? Agora, quando a gente verifica aqui os movimentos do dente 22, então ele também está sofrendo um pouquinho de intrusão, aqui de translação lingual, aqui um pouquinho mais de translação mesiodistal, né? Olha a rotação dele também, ó, 10,8 graus, 6 graus de angulação, né? 4 graus de torque lingual. Então, ele está sofrendo também várias movimentações. Aqui, se a gente não tiver atenção com a troca desse atáchima, muito provavelmente algum desses movimentos eles vão ficar prejudicados no final do seu tratamento. Algum movimento não vai acontecer, né? Então, diante disso, a gente primeiro faz a análise, né, da tabela de movimento, verifica ali todos os movimentos que esse dente está fazendo. E diante de vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, nós vamos concluir que a melhor opção para esse dente é fazer a troca desse atáchima. Então, agora vamos lá, a troca desse atáchima. Para que a gente faça essa troca, a gente vai vir aqui em recursos e clicando em recursos ele vai abrir para mim todas as opções disponíveis de atáchima que nós temos. A primeira coisa é pegar esse atáchima e arrastar aqui para o lixinho, tirar ele, né? Nós vamos tirar o atáchima desse lateral. Podemos fazer dessa maneira, arrastando para a lixeirinha ou clicando com o botão direito aqui, você também consegue abrir algumas opções e colocar lá no final para remover esse atáchime e ele também desaparece, tá? E qual seria o atáchime ideal para a gente colocar nesses dentes, para a gente aumentar essa retenção e melhorar essa previsibilidade? Nós vamos trabalhar aqui, ó, com esse atáchime aqui. Você não precisa saber todos de cor. Quando você passa o mouse, ele te conta qual atáchime é esse. Então, você pode perceber aqui que eu tô com o mouse em cima desse que nós vamos escolher e ele tá me falando que ele é um atáchime retangular, horizontal, gengival. O que significa gengival? Significa que o bisel do atáchime é voltado para a gengiva, para a cervical, para a parte gengival do paciente. E muitas vezes eu vejo que surge dúvida, né, do que é o bisel. O bisel é a parte mais lisa, é a rampa, tá? Porque o atáchime ele pode ter bisel ou ele pode não ser biselado, mas o bisel é aquela parte mais lisa, aquela superfície que é a rampa, né, do atáchime. Então, eu vou pôr aqui, vocês vão conseguir entender melhor o que é essa questão do bisel, ó. Vou dar um zoom aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o atáchime aqui e arrastei para o dente, tá? O bisel é essa parte aqui, ó, onde é mais uma rampa em relação ao dente. Aqui tem um degrau, tá vendo, ó? A parte de baixo tem um degrau. Então, o bisel é sempre essa parte mais lisa, tá? E quando a gente vê que está escrito aqui gengival, significa que essa parte mais lisa do atáchime é voltado para a região gengival do paciente. Então, eu coloquei aqui, vou colocar no outro também, então eu vou clicar aqui em cima e eu venho arrastando e solto aqui para ele poder posicionar em cima do dente. E aí, agora eu coloquei um em cada dente. Nós vamos agora configurar a posição ideal para que esse atáchime faça ali a movimentação necessária nesses dentes, tá? Primeiro, eu gosto de aumentar o tamanho dele. Esse tamanho, ele tá de 3 milímetros. Como que a gente faz para aumentar o tamanho dele? A gente clica com o botão direito e aqui aparece pra gente algumas opções, ó. Tem de 3 milímetros, 4 e 5 milímetros. Eu gosto de colocar o de 4, porque geralmente é o que cabe, tá? Dentro do lateral. Se a gente colocar o de 5, olha como que fica um atáchime muito grande. Toma quase que a coroa clínica inteira desse dente, então não é o ideal, tá? Então tem que ser um atáchime que sobre ali uma quantidade de coroa clínica ao redor, porque senão ele fica muito grande, fica muito difícil do paciente tirar, colocar aquela placa, ele acaba se tornando um atáchime muito retentivo.
E nada em excesso faz bem. A gente não quer nem pouca retentividade, mas a gente também não quer muita, tá? Então eu vou voltar aqui, clicando com o botão direito para a medida de 4 milímetros. Voltei aqui, coloquei botão direito, medida de 4 milímetros. Então, sempre a gente vai escolher esse attachment com o bisel para gengival, clicar com o botão direito e selecionar que nós queremos a medida de 4 milímetros, tá? Feito isso, a gente vai colocar numa vista oclusal e aí a gente vai analisar o movimento que esse dente está sofrendo. Então, por exemplo, vamos começar por esse dente 12 aqui. Quando a gente coloca na posição original, a gente verifica que a mesial do dente está sofrendo uma rotação para dentro. Observa, ó. Aqui a gente tem o antes e o depois. Tá vendo que a mesial, ela tá sofrendo essa rotação aqui para dentro? Então, é algo que a gente precisa analisar para a gente saber qual direção que a gente vai colocar o nosso attachment. Porque se a gente não souber analisar isso, a gente vai acabar colocando um attachment e não vai otimizar o movimento que ele pode fazer, que é de levar essa mesial aqui para dentro, tá? Então, como que a gente vai fazer para otimizar isso? Considerando que a mesial dele tem que ir para dentro, a gente vai angular esse attachment de forma que a parte mais próxima da gengiva vai ficar na face que tem que ir para dentro. Então, como isso, ó? Eu vou angular ele nesse sentido aqui, ó. Aí eu posiciono ele mais aqui no centro da coroa. E aí, o que eu acabei de fazer? Eu analisei aqui numa vista oclusal qual que é a face que tem que ir para palatino. E a gente verificou que a face mesial tá fazendo uma mesial in. Ela tá indo para palatina, a face mesial. Então, aqui na face mesial, o meu attachment vai ficar mais pertinho aqui, ó, da gengiva do meu paciente. Ele vai ficar com essa inclinação. Por quê? Porque aqui é como se a gente estivesse imaginando o seguinte, ó, a força vai vir desse jeito no bisel, vai bater nesse sentido aqui, e ao vir essa direção de força, vai ajudar, vai contribuir para que a gente consiga fazer esse giro aqui da mesial para dentro, entendeu? Então, a gente precisa que aconteça a força aqui nesse sentido, ó, para que essa mesial aqui vá para dentro. E aí, por isso, ó, que a gente coloca o attachment com essa angulação. Com a angulação aqui que vai favorecer esse movimento. Então, a parte mais próxima da gengiva fica nessa face mesial. Vamos verificar o outro dente. Ó, ele já vai ser diferente. Por quê? Observa que aqui, quando a gente coloca o antes e o depois, a gente verifica que é ao contrário. Aqui, nesse caso, é a face distal dele que tá sofrendo ali uma movimentação para dentro. Então, observa. Ó, a distal tá indo para dentro, certo? Então, uma vez que essa distal tá indo para dentro, como que a gente vai angular esse attachment? Nós temos que pegar aqui a parte que vai ficar mais perto da gengiva, tem que ficar voltada para distal, ó. Então, a gente vai angular ele nesse sentido. Porque aí a gente vai imaginar da seguinte maneira, a força ela tá vindo nessa direção. E aí, ao vir nessa direção, vai ajudar, vai contribuir para que essa distal entre aqui para dentro, faça uma distal in, né? Então, aqui ele vai ficar configurado nesse sentido aqui. Sempre que você for angular o seu attachment, você vai colocar nessa vista oclusal, você vai verificar qual face que tá indo para palatino, para dentro, e o attachment, a parte mais pertinho da gengiva, tem que ficar nessa face que está entrando. Tá? Então, aqui, por exemplo, é a face distal que tá indo para palatina. Então, aqui a parte mais pertinho da gengiva vai ficar inclinada aqui, mais próxima aqui da margem cervical, na distal desse dente. Já esse aqui, ó, é a mesial dele que tá indo para palatina, no sentido aqui, ó, palatino. Então, quando a gente for angular, o attachment ele tem que ficar mais pertinho da gengiva na face mesial, que é a face que tá indo para dentro. Tá? Então, dessa maneira, além de você colocar um attachment que é retentivo, aumentar o tamanho do attachment, você ainda vai estar otimizando e direcionando a aplicação de força desse attachment para contribuir para que esse giro aqui aconteça. E aí, dessa forma, vocês conseguem ter um aproveitamento melhor de movimento desse dente do lateral.
Esse attachment, ele é conhecido como Sashi attachment, né? Então, ele é um attachment que é muito utilizado em casos de incisivo lateral. E toda vez que eu entro na tabela de movimento e verifico que o meu incisivo lateral está sofrendo várias movimentações simultâneas, eu coloco o attachment Sashi attachment. Eu coloco ele, que ele é mais retentivo, ele vai me dar um abraçamento melhor, ele vai otimizar mais o meu movimento do que de fato o attachment otimizado. Agora vamos supor que você entrou na tabela de movimento e quando você verificou, o seu lateral estava fazendo só uma rotação. Os outros movimentos todos estavam muito pequenos, 0,1, 0,2, quase que nada. Mas a rotação estava grande ali, 10 graus, 9 graus de rotação, e ele veio com o attachment otimizado de rotação. Nesse caso, você pode deixar o attachment otimizado. Por quê? Porque ele está fazendo uma única movimentação, que é de rotação, e o attachment é específico para aquilo, para rotacionar aquele dente, então vai ser muito eficiente. Agora, se ele está fazendo rotação, angulação, extrusão, torque, já são vários movimentos ao mesmo tempo. Se vem um attachment que vai resolver apenas um problema desses movimentos, vai resolver só a rotação ou só a angulação, não vai ser suficiente, porque ele tem ali uma lista de movimentos que ele está sofrendo, né? E aí, nesses casos, quando ele está sofrendo uma movimentação de vários movimentos simultâneos, é mais interessante você optar por esse attachment mais retentivo e fazer dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão colocar o attachment retangular. O bisel, a parte mais lisa desse attachment, vai ficar voltado para a gengiva do seu paciente. Você vai aumentar ele, você vai colocar ele de 4 milímetros e na hora de angular você vai observar qual face está indo para a lingual. Naquela face que está indo para a lingual, o seu attachment vai ficar mais pertinho da gengiva naquela face. Né? Então, dessa maneira, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir configurar esse attachment da maneira certa e você vai conseguir ter mais previsibilidade nos seus tratamentos quando você precisar fazer uma movimentação muito grande em incisivos laterais. Eu espero que eu tenha ajudado com essa dica. Agora, nos seus próximos clean checks, atenção com o incisivo lateral. Se você tem aí um planejamento que está em andamento, já vai lá na tabela de movimento, verifica todos os movimentos do incisivo lateral e já troca esses attachments, já faz da maneira como eu ensinei aqui, que eu tenho certeza que vai otimizar em muito os resultados dos seus tratamentos na região de incisivos laterais.